Olá, muito bom dia. Bom dia para você que está assistindo essa gravação. Hoje a gente vai receber aqui a Ale Linhares e ela vai falar pra gente sobre os 5 segredos para uma liderança de alto impacto. Então eu espero que você goste muito da nossa live. Espero que você goste muito da nossa live. Liderança é um assunto muito importante. Liderar pessoas é algo que envolve muita responsabilidade. Eu até estava fazendo um vídeo ontem no YouTube, que tem lá, inclusive, no YouTube, no meu canal, Daiane Queiroz, e você pode dar uma olhada lá. E a liderança ela envolve questões como motivação, como engajamento de funcionários. As pessoas precisam de fato comprar essa sua ideia e não é fácil. A gente tem que ser responsável pelos nossos resultados e pelos resultados dos nossos liderados. Então, é muita coisa que a gente tem que ser responsável quando a gente é de fato líder. E aí a Lê vai vir aqui para falar para você sobre essa experiência que ela tem e eu vou chamar ela aqui para entrar. E é muito interessante porque ser líder é muito desafiador. E daí, como eu falei, ela vai trazer aqui os 5 segredos para uma liderança de alto impacto. Ela tá entrando aí. Oi, bom dia, Bom tudo bem? dia, maravilhosa, tudo bem? E aí, Deixa eu- Eli, fala um pouco pra gente sobre você, sobre o que você faz, sobre a sua liderança. Conta um pouco pra gente da sua experiência, de quem você é. Conto sim, deixa eu só mandar um pouquinho aqui a live para ver se o pessoal entra, tá bom? Faz isso Claro. aí também. Vou mandar aqui também. Vamos lá no aviãozinho para ver se a galera entra. Deixa eu chamar aqui o pessoal. Pronto. Vamos lá, né? Vamos ver se a galerinha entra. Bom dia. Primeiro de tudo, obrigada, né, pela parceria, pelo convite, né? E parabéns pelo seu conteúdo, viu? Tô adorando aí acompanhar todas as coisas que Obrigada. você tem colocado. Tá travando, tá, pra você? A minha Não, internet, tá né? ótimo. Tá. Se travar, você fala, viu? É porque eu fico aqui trancada no escritório, aí às vezes a internet de lá da intercorrência eu tenho que trocar. Então, eu sou diretora de vendas, né? Estou, na verdade, quando a gente é líder, a gente não é, né, no patamar, a gente está. Estou como diretora executiva na Mary Kay já há 7 anos como diretora e há 5 anos como executiva. Já subi de patamar um pouco mais, já voltei um pouquinho. E o que significa isso, né? Eu trabalho, hoje eu lidero mais de 1.000 mulheres dentro do meu negócio. Acho que mais de muita gente. Eu não consigo mensurar hoje quantas pessoas já passaram pela minha liderança, né? Mas o que eu tenho de especial aí nesse meio, né, da liderança é que eu lidero líderes também. Então, eu desenvolvo pessoas até elas chegarem também no patamar que eu estou. Então, hoje eu tenho diretoras descendentes, além de consultoras para treinar, né? E eu acredito que primeiro de tudo, né? Quando a gente vai falar sobre liderança, a gente precisa ressaltar que um líder não nasce, ele se faz. Né? Tem gente que tem a ideia de que a pessoa nasce para ser líder, que fulano nasceu para ir. Não tem isso. Um líder não nasce, um líder se faz. Um líder se faz pelo caminho. E que liderar está
em várias das ações do nosso dia a dia, da nossa vida, inclusive ser mãe. Eu sou mãe também de 3 filhos, né? E maternar é uma forma de liderar. Acredito que é a principal, né? Eu comparo muito a questão da liderança com o ser mãe mesmo, com o incluir o segundo filho, né? O primeiro filho na chegada do segundo. Tem muito a ver com o liderar, que eu acredito que uma das partes principais da liderança, né? Um dos fatores fundamentais da liderança é você envolver o liderado, né? As pessoas gostam daquilo que elas fazem parte, né? Então, envolver o liderado é o que vai levar mesmo, vai dar uma qualidade nessa liderança. E eu separei apenas 5 coisinhas, que eu acho bem difícil separar só 5 coisas, né, para um assunto tão amplo, tão rico, né, que é liderança. E o principal, né, quem são as minhas inspirações de líder? Primeiro, Jesus. Eu comecei a estudar a liderança de Jesus quando eu tinha 12 anos. Tinha 12 anos e eu li o meu primeiro livro sobre a liderança de Jesus. Eu achei interessante o título, comprei e li. E aquele livro ele direcionou muita coisa na minha vida, né, até hoje. E a liderança de Jesus, minhas duas inspirações, né? Jesus e Mary Kay Ash, que é a fundadora da empresa que eu faço parte. Eu acredito que Mary Kay Ash, ela se inspirou muito na liderança de Jesus. E a liderança de Jesus traz aspectos importantes que eu acredito que quando a gente consegue modelar, quando a gente consegue pegar esses aspectos e trazer para a nossa prática, a gente consegue ter uma liderança muito mais eficaz, uma liderança realmente de impacto. E o que é ter uma liderança de impacto? Primeiro, eu tenho que pensar o que é liderar, né? O que é liderar? O que é liderar para ti? Então, para mim, liderar é. Você me pegou de surpresa, né? Que liderar a gente fala muito sobre liderança, mas assim, definir que a gente encontra muitos conceitos, né? Muitos aspectos que estão ligados. Mas liderar, eu acho que é quando você consegue despertar nas outras pessoas a vontade de realizar. Acho que é quando você dá um exemplo. E uma vez eu li uma frase que era mais ou menos assim: quando a gente é líder, a gente tem que ser arrogante o suficiente para acreditar que as pessoas vão nos seguir e humilde para ajudá-las, né, nessa caminhada. Uhum. Então eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a gente conseguir despertar nos outros aquela vontade de realizar algum feito que seja grande, sabe? E quando eu falo grande, eu não falo algo que seja extremamente significativo para o mundo, mas algo que seja grandioso e que seja de impacto para ela mesma. Sabe, eu acho que tudo tem que fazer sentido pra gente. E quando começa a fazer sentido pra gente, é algo que fica extremamente grandioso. Adorei. Olha aí, para quem foi pega de surpresa, arrasou na resposta, viu? É Né? que Então, sabe essa expressão. adorei. Então, acredito que todas as pessoas que começam a trabalhar com a liderança precisam ter muito claro para si o que é liderar. Porque, na verdade, essa definição ela é muito diferente para cada pessoa, né? Pode existir uma definição no mundo corporativo, pode existir uma definição no mundo de vendas diretas, que é o mundo que eu faço parte. Cada um precisa pegar aí essa definição e ver o que dela faz sentido na sua vida, na sua prática e o que precisa mudar na sua prática, né? Então, primeira coisa para quem tá aí, né, para quem for assistir gravado, que é líder. O que é liderar para você? O que é liderar, né? E aí eu peguei aqui o primeiro ponto da liderança de Jesus que eu separei, né, que eu tava vendo, e eu não sei se você é cristã, se você acompanha, enfim. Mas o primeiro ponto da liderança de Jesus é que ele falava com a alma. Era a oratória. E não é a oratória no sentido de simplesmente ter boas palavras, mas o falar com a alma, porque está ligado totalmente à autenticidade, a falar aquilo que verdadeiramente acredita. Tem uma nacional dentro da Mary Kay que fala assim: ninguém cavalga em cavalo morto.
super define, né? Super faz todo sentido para a liderança, né? Você precisa estar vivo, estar forte e estar certo do que você está fazendo, para você conseguir realmente causar impacto, para você realmente conseguir conduzir as pessoas a fazer essa coisa grande, né? Que você acabou de citar, que você acabou de definir, né? Então, a oratória, falar com a alma. O que que aí se perguntar, o ponto número 1, o que que você precisa fazer aí, né? Quem lidera, para você ser capaz de falar com a sua alma, para você ser capaz de falar de coração para coração. Todas as vezes que eu não cheguei a ver Jesus pregar, né? Mas todas as vezes que eu leio o Evangelho, que é onde fala, né? Onde expõe a fala de Jesus, é esse o sentimento que eu tenho, de uma alma falando com a minha própria alma. É muito impactante. E aí tem muitas coisas dentro do mundo da oratória que a gente poderia destacar, mas não é o assunto da live, né? Mas dentro da oratória, coisas principais dentro da oratória que Jesus usava. Hoje as pessoas chamam de gatilhos mentais, um monte de coisa, mas Jesus já usava lá atrás. Uma das coisas que se fala muito hoje sobre se posicionar, sobre dar treinamento, sobre orientar, é falar através de histórias, ensinar através de histórias. E Jesus ensinava através de parábolas, através de exemplos, que era uma forma de se aproximar das pessoas. E como que eu vou ser capaz de falar através de histórias? Aí vem o ponto 2, né? Do segundo segredo. Desenvolver dentro em você uma escuta ativa. Não tem como eu ser capaz de contar histórias se eu também não vivenciei histórias, se eu não escutei histórias. E no mundo de hoje, tá? É um desafio maior ainda a gente ver essa escutativa acontecer. Não é verdade? É verdade. Porque a gente está sendo bombardeado, a nossa atenção hoje, se a gente for comparar. Qual a tua idade? Eu tenho 28. 28 tá pertinho da minha. Se a gente for comparar hoje com 10 anos atrás, 15 anos atrás, você lembra mais ou menos de alguma coisa de 15 anos atrás? A gente conseguia ter mais atenção nas coisas, na verdade. Não é? Então, eu acho que isso acontece muito também por conta do excesso de informação que a gente tem hoje. A gente está vivendo uma época de excesso de informação. Antes, aí está falando de 15 anos atrás, vamos colocar, eu acho que nessa época de 15 anos atrás mesmo, a gente tinha que basicamente ir atrás da informação. A gente tinha que fazer um trabalho da escola, eu lembro quando eu era mais nova, que a gente tinha que buscar em atlas, sabe? Eu tinha coleção de atlas na minha casa. Então a gente buscava informação. Hoje não. Hoje a gente tem que saber se policiar para escolher a informação que a gente vai absorver, porque é uma enxurrada tão grande de informação na gente, né? Que a gente não tem mais, às vezes, controle sobre isso. E fica cada vez mais difícil a gente conseguir ouvir o outro com atenção. Muitos afazeres também que a gente tem, né? Parece que 24 horas hoje em dia não é mais satisfatório para tudo que a gente tem que fazer. E aí a gente meio que perde um pouco a atenção no outro. Às vezes eu sinto que a gente está perdendo mesmo um pouco dessa humanidade que a gente tem, de tanto que a gente acaba ficando conectado. Demais. Engraçado, você estava falando, e eu lembrei de um trabalho, de uma dissertação que eu fiz na época da faculdade, quando foi abordado o assunto sobre tecnologia. E eu lembrei agora, nem lembrava mais que eu construí esse texto. E o que eu falei nele? Nem era como hoje. Mas na época na mesma época eu estava começando a assistir, estava maratonando com as amigas The Vampire Diaries. Não sei se você chegou a conhecer. Mas eu estava maratonando com as amigas esse seriado, né? E aí eu comecei a escrever essa dissertação. E o que eu falava na dissertação? Que antigamente a dona de casa, a mulher, ela não tinha muito tempo para outras coisas, porque ela demorava muito mais tempo lavando roupa, principalmente lavando roupa, porque não tinha máquina de lavar e tal. Mas, em contrapartida, hoje, o tempo que a gente não gasta lavando a roupa, porque a máquina lava, a mesma tecnologia que trouxe o bem-estar da máquina de lavar, né? Essa facilidade para a vida, ela também roubou o nosso tempo.
em outros pontos. Nessa mesma tecnologia que nos dá tempo, nos rouba tempo. E entra exatamente aí, como você falou, né? Antigamente, a gente precisava buscar informação. Esse era o trabalho da procura e busca. Hoje, a gente precisa filtrar. Hoje não aprende mais só quem busca, porque se você buscar, você fica doido, né? Hoje aprende mais quem sabe filtrar. Né? Então a gente precisa desenvolver exatamente a capacidade de filtrar as informações que aparecem para a gente, as informações que chegam. E aí está exatamente o trabalhar a escutativa, né? Como que eu vou conseguir escutar essa pessoa? Como que eu vou liderar alguém que eu não escuto, que eu não me conecto com ela? As meninas, né, dentro da minha equipe, elas perguntam muito sobre, Ale, como que tu consegue tal, iniciar alguém, né, trazer alguém para o negócio ou desenvolver alguém? Qual é o segredo, né? As pessoas querem muito os segredos, que eu coloquei esse título, os segredos, né? Qual é o segredo para desenvolver alguém? O segredo é viver a regra de ouro na prática, que é ser capaz de se colocar no lugar do outro, de verdade. E aí a gente vai conseguir exercer essa escutativa da forma mais brilhante possível, né? Você escuta, você imagina. Eu sempre que for iniciar uma nova pessoa no meu negócio, e eu começo a conversar com ela, sempre tem medos. Eu tive medo quando eu fui começar. Eu não era líder de nada, não vendia nada, não tinha nada a ver com esse mundo quando eu comecei há 8 anos atrás. E quando eu vou conversar com alguém, né? Quando eu vou apresentar a empresa e tal, e aí a pessoa começa a passar os medos. E o interessante é que a pessoa não traz o medo que ela está vivendo mesmo. Ela justifica com algo real. E isso acontece em todo o processo da liderança. O liderado dificilmente vai expor o que de fato ele está passando. O medo que está lá, enraizado. Vai normalmente expor algum outro ponto que você não tem como debater, que você não tem como solucionar, porque é pessoal. E aí, onde é que está o pulo do gato? É você perguntar mais sobre esse medo. Escutativa. É você ouvir mais. Então, eu não vou tentar solucionar o problema do outro de imediato. Eu vou ouvir, ouvir e ouvir e ouvir para entender, para compreender, para conseguir me conectar, para conseguir realmente me colocar no lugar do outro. E isso vai dar para a minha liderança um diferencial nesse mundo em que pouco se é ouvido, em que um monte de gente fala e quase ninguém escuta. Isso é um ponto fundamental da liderança. Já era lá atrás, no tempo de Jesus, e hoje eu acredito que é mais necessário, né, que é a escutativa. Um outro ponto que eu separei da liderança de Jesus é justiça. Um bom líder, ele é justo. Como assim justiça? Ele é justo, ele não tem... A Bíblia fala sobre ter 2 pesos e 2 medidas. Eu tenho certeza que todo mundo conhece um líder que tem 2 pesos e 2 medidas. E é muito bom para uns e é muito ruim para outros. Então, um bom líder, ele não trabalha com 2 pesos e 2 medidas. Ele faz aquilo que é possível para todos e ele separa muito bem esse posicionamento profissional, né? Você quer falar algo sobre esse ponto? Assim, eu tive experiências muito ruins em relação a isso. Porque quando quando eu fui liderada, eu trabalhava com a pessoa e essa minha líder, ela tinha, a irmã dela era da nossa equipe. Então, assim, como ela era líder de todo mundo e era líder também da irmã, era uma coisa que ela não conseguia administrar. Porque a gente trabalhava assim, bem no seu estilo, tinha que bater meta, e todas as vezes que a gente estava relacionado a bater metas, né, a atingir metas, ela nunca tinha a mesma medida que ela dava pra gente, era a medida que ela dava pra irmã. Então, assim, quando você sofre também isso na pele, você acaba pensando muito bem quando você vira líder. E aí, quando eu virei líder, né, uma das minhas premissas mais básicas é que eu jamais faria isso. E eu, quando fui líder, não tratava as pessoas diferentes. A regra que valia para um, valia para todo mundo. Porque eu acho realmente muito injusto, é a palavra, né? É muito injusto você não tratar as pessoas da mesma forma como elas devem ser tratadas, com as mesmas regras. Principalmente quando a gente está falando de empresa.
que a gente sabe que as pessoas não são iguais e por isso elas não têm que ter o mesmo tratamento. As pessoas têm necessidades diferentes. Mas em relação à justiça, a justiça ela tem que ser igual, né? A gente tem que saber fazer o equilíbrio para dar cada coisa que cada pessoa necessita. Verdade. E isso puxa para um outro ponto que eu nem anotei nos 5 pontos de líderes que eu ia citar, mas você falando aí eu acabei de lembrar, né? Que é um líder, ele não pesca pelo liderado, ele ensina a pescar, né? O não faço por você, nem faço com você. Eu ensino você a fazer. E isso realmente só é possível quando a gente não tem 2 pesos e 2 medidas, quando a gente não faz pelo outro ou por uns. Porque quando a gente está numa equipe que ela pode crescer, que ela pode ser desenvolvida, que ela pode ser multiplicada, aí se a gente começa a fazer por uns, a gente não vai conseguir fazer por outros. Então, o ponto fundamental da liderança também é o ensinar a fazer, para que cada um vá lá e faça. Mesmo quando a gente tem vontade de fazer por eles, né? Porque a gente tem, em algumas situações, alguns casos, a gente tem vontade, né? De fazer como a pessoa. A gente, às vezes, quer tanto que a pessoa passe por aquele processo, que evolua, que a gente quer cortar, né? O casulo, aquela historiazinha, não sei se você conhece, do casulo, da borboleta e tal. Enfim, o mais rico é exatamente a gente deixar a pessoa viver esse processo. E eu faço muito essa comparação, sabe, para minha equipe, quando alguém quer que eu faça algo que não é da minha alçada, né? Eu sempre digo, mas eu até realmente, para uma pessoa, eu até poderia fazer. Mas eu não poderia fazer para 100, para 200, para 400, para 1000. Então, o que eu não posso fazer para 1000, eu não faço para uma. Eu não faço. Então, o que é que eu posso fazer para as 1000 que eu vou ajudar a desenvolver? Sempre levando em conta, sim, a individualidade. Que cada pessoa é diferente, como você citou. Porém, a minha postura de líder, ela não pode variar de acordo apenas com a necessidade do outro. Porque também é injusto. Até porque, muitas vezes, quem parece muito forte, no fundo pode não ser. E quem parece muito fraco, no fundo pode não ser. Né? Então, a gente precisa ter a nossa postura de liderança. Como foi a tua experiência de liderança? Conta aí pra mim, eu quero te ouvir também. Então, eu trabalhava numa empresa de telemarketing na época e eu era funcionária normal e eu aprendi assim, meio que no trampo, né? A pessoa que me ensinou, ela não tinha muito talento para educar. Então ela foi muito na prática, eu aprendi assim na pancada. E aí eu acabei me tornando uma profissional que dava muito resultado. Então, na minha equipe, eu era a pessoa que tinha mais resultados. E até eu falo muito isso para as pessoas. Já teve gente no direct que me perguntou assim: como eu faço para ser ouvido dentro do meu trabalho, né? Como pelos meus líderes. E eu falei para ele assim: você tem que ter um resultado que o seu resultado fale mais alto do que você. Quando você tem um resultado, que o seu resultado ele fala mais alto que você, não tem como você não ser ouvido. E aí, além disso, o meu resultado era excelente, era o melhor resultado da empresa. Eu também acredito muito nessa questão da liderança por você se posicionar. Então, eu sempre me posicionei muito, principalmente nessa questão que eu te falei, de que a gente era uma empresa pequena, né? Isso é muito cultura de empresa pequena. E a liderança, né, ela favorecia a família. Então, por isso eu sempre me posicionava contra. Eu sempre mostrava que eu era totalmente contra as injustiças. E pelo fato de eu me posicionar e ser uma coisa extremamente coerente, eu comecei a exercer uma liderança nata. E eu tive que ter muita maturidade, porque tinha uma liderança que era uma liderança efetiva, né? A liderança que tinha o cargo. E a sua era mais forte. E a minha era mais forte porque era uma liderança nata. Quando você mostra o resultado, quando você mostra que é possível, quando você ensina as pessoas veem um caminho paralelo daquela liderança que está ali, que tem o nome, que tem o cargo, mas que não te oferece a mesma coisa. E aí eu tive que ter muita sabedoria para poder liderar de forma integrada com a liderança oficial. E aí eu fiz aquele trabalho durante um tempo, depois eu saí
e depois a empresa estava passando por muita dificuldade, eles sempre tiveram muita dificuldade com liderança, e aí eles me trouxeram de volta para que eu pudesse liderar a equipe. E aí eu nunca tinha sido líder assim de forma oficial, e eu já comecei liderando, tipo, acho que 20 pessoas, 22 pessoas em 2 turnos, e eram pessoas completamente diferentes, eram pessoas muito jovens, então foi extremamente desafiador. Só que aqui a gente sempre propõe um método, né, aqui no Instagram, de melhoria contínua, que é um método de melhorar continuamente, um método estruturado. E aí é o que eu falo, às vezes, quando você tem um método, você consegue ser muito mais eficiente e acaba que a liderança ela se torna mais fácil. Porque quando você é líder assim de primeira viagem, é igual quando a gente é mãe de primeira viagem, né? Eu também sou mãe de um pequenininho de 4 anos. E aí você fica às vezes perdida, são muitos Não conselhos, tem manual, né? você não sabe qual conselho seguir, são muitas pessoas diferentes que você tem que lidar. E aí como é que você faz? E eu acho que o que foi o meu apoio foi justamente eu tinha estudado e ter tido a oportunidade de aplicar esse método que era estruturado. Então, assim, em um mês de trabalho, eu consegui alcançar a meta. Você entende de meta escalonada? E assim, a gente tinha a primeira meta, e a gente, com um mês de trabalho, conseguiu alcançar a segunda meta. Sendo que a empresa não estava conseguindo atingir a meta há aproximadamente 5 meses. Então, em 5 meses eles não conseguiram, eu entrei, em um mês eu consegui atingir a segunda. Então, assim, foi um trabalho de muita escuta, como você falou, muita comunicação. Eu me comunicava muito e até eu brinco que normalmente as empresas elas sofrem de falta de feedback. A gente muitas vezes não, o líder, né? Muitas vezes eles não passa o retorno, não retroalimenta aquele liderado. E se eu tinha um erro, com certeza não era falta, era excesso de feedback. Porque foi Ai, o meu último ponto era esse, né? Elogiar até o sucesso. Então você, dentro da tua prática, estava aí o feedback positivo, né? isso. Eu oferecia muito feedback e eu gostava muito de contrabalancear. Então, toda vez que eu chamava alguém para você tem que puxar a orelha, né? Acaba que a gente precisa Dar o fazer esse feedback papel. negativo. E aí eu sempre gostava de, olha, mas você já percebeu como você tem potencial? Olha aqui o que você Você fez. já, você já ouviu falar na técnica sanduíche? Não. É o que você faz. É. Isso é a técnica sanduíche. O que é isso, a técnica sanduíche? Primeiro você elogia, depois você dá o feedback negativo e termina com mais um elogio. É como se a parte ruim, a dor, ela fosse a carne de hambúrguer. E os dois pães, né, são o elogio. Porque isso é de Mary Kay Ash, ela ensina isso. Inclusive tem um livro, vou até pegar ele aqui, que eu indico para todo líder, não só se for Mary Kay, tá? Porque esse livro dela é estudado em Harvard, que é Mary Kay Way, que é os princípios o estilo de liderança de de uma das maiores empreendedoras norte-americanas. Esse livro é muito bom. E nele ela fala sobre o que você está falando, que é a técnica sanduíche, né? O que você faz é a técnica sanduíche, que é você primeiro elogia por que é importante. Aí eu estudei sobre isso num livro que eu também acho fundamental para líderes, que é Pais Brilhantes e Professores Fascinantes, do Augusto Cury. Ele fala, né, que as janelas da nossa inteligência se fecham quando a gente é criticado. Por isso que a maioria dos líderes não conseguem se conectar com os liderados, principalmente no mundo corporativo, né? Por quê? Porque vem chamar atenção. Quando você já chama atenção de cara, as janelas da inteligência se fecham. O que significa as janelas da inteligência fechar, Lê? O seu irracional, o seu instinto trabalha, ele toma de conta. Quando as janelas da tua inteligência fecham, o instinto toma de conta. E o nosso instinto, ele tem uma autodefesa. Então, sempre que alguém chega para criticar de cara, você vai achar uma coisa para rebater imediatamente. Porque você não está aberto, você fechou a janela da inteligência. E isso é com qualquer pessoa, né? No mundo corporativo, em casa, briga de marido e mulher, todo mundo, né? Então, a técnica sanduíche é exatamente o que é estudar na psicologia para abrir
a janela da inteligência, né, para que a pessoa consiga receber aquele feedback. Então, primeiro eu acho algo de bom. Vamos lá, o que é que eu tenho de bom? Também não é inventar, né? O que é que eu tenho de bom para dizer para essa pessoa que ela tá falhando? Ela chegou atrasada. Mas o que é que ela tem de bom, né? Vamos lá. Fala primeiro o que tem de bom, parte 1 do pão. Depois fala o que ela precisa melhorar, o hambúrguer, né? A carne de hambúrguer. E depois fala o que ela tem de bom, mais uma coisa boa. Então, achar sempre 2 elogios para cada feedback negativo. Isso vai melhorar a liderança de assim, um jeito. E é exatamente o que você fazia, né? Que é a técnica sanduíche da Mary Kay Ash, que deve ter outros nomes, né, por aqui. Que bom, Manu! Maravilhosa! Então, esse era o ponto 5. E o ponto 4 é a liderança servidora, né? Jesus, ele servia. Ele fazia primeiro. Ele ia. E eu acho legal que nessa liderança servidora de Jesus, ele além de ir e fazer primeiro, ele não olhava para trás para ver se estava vindo alguém. Ele sabia que quem fosse de vir, viria. Ele ia e fazia. Ele tinha convicção do caminhar dele, né? Então ele tinha uma liderança servidora e firme. Eu sempre quando eu penso em liderança servidora, eu lembro da última ceia em que Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele foi lá, lavou os pés e depois todos começaram a lavar os pés também, né? E tudo que Jesus fazia, ele fazia exatamente assim. Primeiro ele fazia. E eu acredito que isso é uma das maiores falhas na liderança que a gente vê pelo mundo afora, que é querer que o outro faça o que você não faz. Porque quando você é espectador, tudo é um jeito. A prática é outra. A prática sempre é diferente da teoria. Sempre. Não tem como. A vivência é diferente, né? Então, esse é um ponto incrível, né? Que é a liderança servidora. É o eu fazer, eu servir, eu mostrar, eu impulsionar, eu direcionar, eu liderar pelo meu exemplo, né? E aí o outro vem junto comigo. Uma coisa que eu achava, uma coisa que eu achava muito importante, tá mais ou menos ligada com o que você tá falando, que é um dos pilares da melhoria contínua, é que a gente deve sempre se apresentar como um facilitador. E eu acho que está muito ligado ao que você está falando. Eu acredito muito na questão da servidão. Eu acho que a gente está aqui para servir, e não só quando a gente é líder, mas principalmente quando a gente é líder. Porque se eu não estou aqui para servir, se a gente não está aqui para, sabe, para oferecer o melhor que a gente tem, para transformar, tornar o mundo um lugar melhor, não tem tanto motivo para a gente estar aqui, né? A gente está aqui para trazer uma transformação, para trazer algo de novo. E quando eu era líder, eu gostava muito de me pôr, né, como facilitadora. Porque eu acho que está muito relacionado. É você mostrar para o outro que você está ali para ajudar. E é sempre nesse sentido de, olha, eu não estou aqui para fazer do seu trabalho um trabalho mais difícil. Muito pelo contrário. Eu estou aqui para facilitar tudo que você está fazendo. Então, é aquela questão que você falou de a gente não só dá o peixe, a gente ensina a pescar. O líder, ele tem que ser um pouco coach também. Não é aquela coisa de sempre trazer as respostas prontas, mas fazer as melhores perguntas. Então, a gente tem que instigar o líder, né, o liderado, a cada vez ser melhor, a cada vez buscar respostas melhores, a cada vez trazer soluções melhores. E sempre ser uma ponte, porque a gente também, quando é líder, tem um líder. Então, a gente precisa ser aquela ponte que vai fazer com que o nosso liderado alcance melhores resultados. Então, muitas vezes, é o nosso papel como líder conseguir mais recursos, conseguir coisas que vão facilitar o trabalho dos nossos liderados. E a gente precisa se posicionar assim, sabe? Eu acho que você acaba integrando muito mais a equipe quando você mostra que você é um time mesmo, sabe? Aquelas imagens que tem do líder que caminha junto ou do chefe que tá ali com o chicote. É exatamente isso. A gente, quando se coloca como facilitador, quando a gente mostra que a gente está só guiando, a gente consegue uma união muito maior. Quando a gente consegue mostrar para eles que a gente está ali só
para facilitar o trabalho, que a gente está ali para ajudar, que a gente está ali para servir. Eu acho que isso é um ponto também muito importante da liderança. Pronto. Quando você clicar, Manu, aí ali em cima, eu marquei também ela nos stories, tá? Eu sou convidada dela. Lá nos meus stories, você consegue ver o perfil dela. E quando terminar a live, eu jogo a live para os meus stories também, para vocês seguirem ela. Ela é maravilhosa. Obrigada. Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta, né, a fazer aí, quem tá assistindo a gente, se vocês querem perguntar algo relacionado ao que a gente falou. E você também, você quer me perguntar alguma coisa? Então, vamos ver se as pessoas se perguntam aí, né? Eu acho, assim, eu fiquei muito. A gente nunca conversou, né, de fato. A gente tá se conhecendo mais agora. E assim, não vou nem esperar o final da live para falar que eu tô muito feliz, assim, por você estar aqui, muito feliz por você estar partilhando esse conhecimento, que é um conhecimento tão generoso. Quando a gente fala assim de liderança, sabe, com tanto carinho, com tanto amor, dá para ver a paixão que você fala. E eu acho que a gente sempre pode aprender. Assim, é realmente muito emocionante, né? Quando a gente vê que tem pessoas que estão ali para de fato facilitar a vida da outra pessoa, né? Que tem gente que tá ali fazendo aquilo com amor. Porque eu acho que o que está faltando muito na nossa liderança é justamente essa questão da liderança que serve, sabe? A gente hoje está vivendo, eu sinto muito isso, um mundo em que os líderes eles se preocupam muito com resultado. Resultado, resultado, e não se preocupam com o processo, em olhar as pessoas que estão fazendo um processo, não ter aquele olhar empático com as pessoas. E até hoje saiu uma frase aqui no Instagram que nem foi combinada, né? Eu nem coloquei essa frase porque você vinha aqui, né? Foi uma coincidência boa. Que o que motiva, o maior motivador do liderado, né? É que o líder ele tem que entender cada pessoa na sua individualidade. Então, a motivação é essa questão de você olhar cada pessoa. É claro que quando a gente lidera um time muito grande, como que você lidera, às vezes acaba sendo um pouco mais difícil, mas só da gente ter esse olhar mais empático, da gente ter esse olhar, sabe, mais carinhoso, mais De simples, respeitar as fases, né? é uma coisa assim que engrandece e assim, é muita admiração, de verdade. Ai, Fiquei muito obrigada. feliz. Eu fiquei muito feliz também de vir e desejo que seu projeto seja um sucesso. O que você está falando, eu até antes de começar a live peguei aqui o livro. Cadê o meu outro livro, senhor? Tá aqui, o livro, eu tô com um novo livro de Mary Kay Ash, que eu ganhei há pouco tempo, né? Que é esse daqui. Eu ainda não vou falar. Voltei. Pronto. Eu não vou falar muito sobre ele aqui, porque ele é novo e eu ainda não li. Não li todo. Mas ela falou exatamente esse pontinho aí que você falou. Sobre o capítulo 12. Ajude as pessoas a conseguirem o que querem. E você conseguirá o que você quer. É o título do capítulo 12. É exatamente o que você falou. Né? Você tentar descobrir o que é que o outro precisa para que você ajude, você se empenhe tanto em ajudar o outro a conseguir, que consequentemente você vai conseguir. E as minhas conquistas dentro do meu negócio, elas nasceram assim. Eu não sonhava em ser líder, eu nunca imaginei ter as conquistas que eu acumulo. Nunca. Sabe, nunca? Mesmo. Eu comecei na verdade, eu comecei a consumir mais barato como consultora. E depois eu vi que eu poderia lucrar. E aí eu comecei a vender. E depois de um ano, sem me interessar por nada da empresa, eu vi que eu poderia crescer na carreira. Porque eu vi que os ganhos poderiam ser bons para mim. E aí, quando eu comecei a fazer, quando eu ganhei aquela primeira meta, né, de bonificação como líder, eu disse, se eu posso, a fulana pode, a ciclana pode. Eu comecei a pensar nas lideradas que davam para ganhar o mesmo que eu. E nisso, aí eu comecei a sentar, fazer o trabalho individualizado. Identifiquei, porque mesmo tendo uma equipe grande,
a gente vai conseguir identificar quem são aquelas pessoas que precisam, que se tiver uma atenção maior, elas vão voar mais alto, né? E então eu selecionei algumas, sentei, ensinei o que eu sabia e disse que ela podia chegar onde eu cheguei. E elas fizeram. E nesse caminho eu tive minhas primeiras conquistas, né? Que foi dentro da Mary Kay, a gente tem o carro cor-de-rosa. Não sei se você conhece sobre a empresa em si, mas eu ganhei o meu primeiro carro cor-de-rosa com 3 meses de diretora. É muito rápido, foi muito rápido. E eu não sonhava com isso. E foi exatamente assim, ajudando as pessoas a conquistarem. Eu não estava focada em ganhar o carro. Quando eu entrei na meta, foi que eu disse, gente, a gente pode ganhar o carro rosa. Vamos lá trabalhar junto e tal. E a gente começou a trabalhar junto. E aí ganhou o carro rosa. Do mesmo jeito hoje, né? Hoje eu tenho uma descendência e o próximo patamar é o topo da carreira. E hoje, quando eu cheguei nesse patamar e todo mundo, Lê, futura nacional do Ceará. Futura nacional do Ceará. E vale, meu Deus, eu não trabalhei para isso. E aí eu cheguei aqui, cara, que legal, né? Então, é exatamente, é você se envolver, você acreditar e dar o seu melhor para que aquilo aconteça. E lembrar que nem sempre o seu melhor vai bastar. Porque nem sempre as pessoas, elas vão fazer, elas vão continuar, elas vão receber o que você tem a dar. Isso é também outro ponto fundamental. E até tem fases, né, da liderança, do nosso trabalho, fases do nosso liderado, na verdade, que nós como líderes precisamos identificar, né? Eu digo que existe um ciclo em todo processo de trabalho, que é o ciclo do entusiasmo, uma pessoa que acabou de entrar na empresa, entusiasmada, né? Ai, que coisa boa, tudo que eu queria, né? Existe esse ciclo, entusiasmo. Aí depois vem o ciclo, chega o momento da frustração. As coisas começam a não dar tão certo, a pessoa começa a errar, todo mundo passa por isso, né? E aí chega esse processo, esse tempo, que vem a dúvida, na verdade. Antes da frustração vem o período da dúvida. Será que isso é pra mim mesmo? Será que eu dou certo nesse trabalho? Eu acho que isso não é pra mim. E o líder precisa identificar quanto que o liderado está nesse momento da dúvida. Porque a interferência da liderança na hora da dúvida vai fazer com que a resposta seja diferente. Porque ou nesse momento vem a frustração e a pessoa quer ser demitida, quer desistir, pede as contas, às vezes um bom profissional, vai embora da empresa, vai para outro lugar. Ou depois desse período da dúvida e frustração, vem um novo compromisso. E com o novo compromisso nasce o novo entusiasmo. Então é um ciclo, né? Que acontece o tempo inteiro com todo liderado. O tempo inteiro. Eu queria te fazer uma pergunta. Você está falando um pouco do ciclo e tal, e eu queria saber qual que você acha ou quais foram, né? Qual ou quais que foram os maiores desafios que você enfrentou na liderança? Acredito que lidar com o não ter percebido que a pessoa estava na frustração e ter ido embora. Pessoas muito boas. A minha maior dor na minha trajetória Mary Kay inteira é quando aconteceram as minhas maiores dores, aconteceram exatamente quando eu perdi, né, o sentimento de perder pessoas incríveis. Sabe? Foi o meu maior desafio. Eu não ter conseguido identificar e agir ali, sabe? Tipo assim, eu só vi depois que não tinha mais como interferir. Entende? Então, o meu maior desafio na liderança sempre foi esse. E conseguir me levantar, porque aí eu que passo por esse processo. Da dor, da frustração e dizer, eu tenho um novo compromisso. E eu tenho o que eu chamo de antídoto para a desistência. Eu desenvolvi em mim, né? Que é, todas as vezes que alguém para, porque nem todo mundo que para eu vejo, fato. Nem todo mundo que desiste eu percebo, né? Igual como um grande executivo, ele não vê, todo mundo foi demitido da empresa. Então, nem todo mundo que para eu vejo. Tem gente que passa e eu nem vi, né? Mas tem pessoas que param no caminho que dói em mim. São aquelas que eu ajudei mais, né? Que se aproximaram mais de mim, né? Que me buscaram mais, que até se destacaram mais, que cresceram mais. E às vezes nesse processo alguém parou, né? No caminho, para. Aí dói, sabe? Muito. E o meu antídoto é canalizar, tipo, ali já não tem mais o que fazer. Então, sempre que alguém para, eu melhoro o meu trabalho. Sempre. Que é alguém que dói, né? Sabe, eu olho assim, parou. Faltou algo em mim. Autorresponsabilidade total.
pego um papel e penso, o que é que eu posso dar para quem fica, para que elas se sintam melhores e tal. E aí é o meu antídoto. E isso me renova a energia, porque se eu ficar pensando em quem parou, parte do coração, né? Tipo, porque como é que funciona o nosso negócio? A pessoa começa como consultora, ela pode crescer, ser uma diretora. E nesse processo de crescer até o diretorado, eu tô lá sempre contribuindo, ajudando, treinando. E é tipo assim, 10 querem ser diretoras e trabalham comigo, 5 desistem. E dói ver as 5 desistir, porque elas só estão ali porque eu tô acreditando nelas também, né? Eu acredito e quando eu falo para ela que ela pode, antes de eu falar, eu sonhei por ela. Eu visualizo ela conquistando, eu sonho mesmo, sabe? Então, quando ela parece assim, uma Que um imagem pouco se do seu sonho desfigurando. tá indo junto. Hoje o meu sonho é esse. Se você me perguntar onde eu quero estar na Mary Kay daqui a 5 anos, eu não tenho uma visão de crescimento para mim mais. Porque eu já tô muito, sabe assim, eu tô muito grata por onde eu tô. Tem outro patamar? Tem, mas eu, de verdade, eu não sonho. Ai, eu quero ser. Não, não sonho. Mas eu sonho em ver Alessandras chegarem onde eu cheguei. Eu sonho em ver uma mulher que é mãe, que não tem dinheiro, que quer ter uma vida financeira legal, como eu era na época. E não sabe para onde ir, quer trabalhar de casa. Eu tô aqui, tem 3 crianças lá fora. Então eu acho isso incrível, né? E eu ganho muito bem trabalhando em casa. Então, o meu sonho é ajudar o máximo de mulheres a conquistar o que eu conquistei. Esse é o meu sonho hoje. Por isso que a minha maior dor é essa, é quando as pessoas elas não acreditam mais nelas, não acreditam que elas conseguem e tal, entende? É a minha maior dor. E qual foi o seu maior aprendizado? Meu maior aprendizado. Eita, tem um monte. Deixa eu pensar aqui. Pode falar alguns, acho que você vai contribuir. Meu maior aprendizado nesse processo é calar quando for preciso calar. É uma frasezinha que eu sempre repito. Falar é prata, calar é ouro. É ouro. Sabe? É isso. Meu maior aprendizado em lidar com pessoas é ser capaz de calar. É muito difícil calar em determinadas situações. Então, calar. Calar quando a vontade é gritar, calar quando a vontade é falar muito, calar. Eu trabalho muito isso com as minhas diretoras descendentes, né? Às vezes a gente perde algo que poderia ser muito bom, um desfecho de uma conversa que poderia ser muito muito boa por responder de imediato. Então, calar. Muitas vezes, não tô bem para responder algo agora, ainda mais hoje que tem no tempo de WhatsApp, né? Não responde, cala. Se for preciso responder, responde, ou então fica calado para sempre. Existem coisas que não precisam de respostas. Acho que calar foi o aprendizado principal desse processo todinho, que não é fácil, eu tenho uma língua grande. Também tenho. Então, vou para mais uma pergunta, que está mais ou menos chegando na reta final aí da nossa live. Como você se desenvolveu assim como líder? Tirando a parte do viver diariamente, que a gente sabe que você pode ler o melhor livro de liderança, fazer o melhor curso, mas o aprendizado sempre, o maior, sempre vai ser na prática. Mas o que você acha importante aprender ou estudar, ou livros, para que a gente consiga se desenvolver como líder? E assim, o que você fez para conseguir desenvolver, digamos que mais rápido ou de forma mais eficiente a sua liderança? Autoconhecimento. Não tem como liderar o outro sem conhecer você. Não tem. Autoconhecimento é a característica fundamental e principal da liderança. E muita gente quer pular essa etapa. Não sabe lidar com você mesma e vai lidar com o outro. Então, eu sempre, quando eu tô em crise, sabe? Quando a coisa não tá fácil, eu sei que eu tenho que me voltar para mim. Mergulhar profundo para dentro, sabe? Em si, né? É isso. Eu acredito, sempre eu olho para trás e eu lembro, né? Sempre que antecede minhas conquistas, existe o tempo de frustração com alguma coisa. E aí eu olho e eu não ignoro as minhas frustrações. Eu encaro elas. Eu olho, opa, tem uma frustração aqui. O Anthony Robbins chama dores, ansiedade, depressão, tudo isso de sinais de ação. Né? Então, eu chamo também. Quando eu tô triste, opa, um sinal de ação. O que é que eu tenho que fazer com essa tristeza? Né? Então, é fundamental. Né? Como você falou, não basta estudar.
Não basta só estar em campo também. Tem gente que está em campo 20 anos e não cresce. É ser capaz de se conhecer, de se questionar. Ai, tal coisa aconteceu e eu fiquei mal pra caramba. Por quê? Isso é sobre mim. Não é sobre a coisa. E as pessoas não fazem isso. E na maior parte das vezes as pessoas não fazem isso. É muito mais fácil responsabilizar os outros, né? Então, o que que eu tenho? Qual é a minha responsabilidade nisso aqui? Até porque eu vou me levar para todo canto, né? Então quem tem que mudar sou eu. Ah, com certeza. E o que que você busca, assim, como você busca se desenvolver? Assim, não sei, algum curso que você fez, algum livro, além dos livros da Mary Kay da Mary Kay Ash, né, que você leu, tem algum que você acha que é muito importante, que você indicaria, que você acha que depois que a gente lê, faz alguma, assim, tem um impacto forte na nossa liderança? Tem algum que você indica? Eu acredito que a leitura, o assistir vídeo, o estudo contínuo, ele precisa fazer parte da vida do líder e do liderado de qualquer pessoa que quer crescer, né? Estudo contínuo. Então, os livros que, como eu falei lá, né? Professores brilhantes e pais fascinantes. Ai, professores brilhantes, pais fascinantes, esqueci o nome. Eu emprestei ele, não tá aqui. Mas ele foi um dos livros, ele é fininho, fácil leitura, muito bom. E ele é muito sobre liderar. Ele foi um dos livros que me construiu, assim, eu li ele várias vezes para aplicar, além dos livros de Mary Kay Ash. E para me desenvolver, né, como pessoa, eu li Desperte Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins. Está até ali, que eu tô preparando alguns pontos do curso com ele. Deixa eu pegar eles aqui. Eu tô com alguns livros aqui, inclusive. Ó, Desperte Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins. Ele é bem grosso. E aí a dica para quem não gosta de ler, né? Alguém que não gosta de ler vê um livro desse já não pega nunca, né? A dica para quem não gosta de ler é não se prenda à ordem cronológica, né, da coisa, sabe? Apesar de ele ser um livro que está interligado um capítulo com o outro, mas eu sempre indico que olhe o índice, né? Escolha aquilo que mais cabe para você naquele dia e vai lá. E eu sou muito de, o importante não é você ler 100 livros no ano. O importante é o quanto uma página você vai aplicar na sua vida. Então, lê e aplica. Para não ter obesidade mental usar, também. né? É usar, sabe? É isso. Então, esse é um livro muito bom, né? Que eu gostei bastante. Agora, esse livro aqui, do Paulo Vieira, Poder e Alta Performance, ele foi um livro que ele mexeu muito comigo. Ele é um livro que é muito parecido com tudo que eu já tinha estudado no Desperte Seu Gigante Interior. Porém, ele tem algumas atividades que eu fiz todas as atividades. E foi fundamental. E ele trouxe muito crescimento pessoal para mim. Ele foi o livro que eu li ano passado. Os primeiros 3 meses do ano passado, eu mergulhei nas atividades desse livro e ele fez muita diferença no meu resultado do ano passado. Que ele trabalha exatamente isso, a alta performance, né? O trabalho, você se desenvolver. Muito bom esse livro, muito bom. Tem atividades maravilhosas. E tem Eita, eu sou a louca dos livros, eu adoro ler. Gosto muito mesmo, então eu poderia também, mas agora eu tô numa época de que eu sou a louca dos cursos. Eu amo ler, mas estou numa época muito de curso. Agora eu tô fazendo muito curso. E queria que você falasse e até melhor, né? Porque quando você faz o curso, você consegue pegar, tipo assim, o que eu vejo? Voltei, é porque de vez em quando alguém me liga. É desse jeito. Eu vou lançar um curso agora. Eu vou catalogar um monte de livro para colocar num curso. Então, eu acredito que um curso, ele pode até ser realmente muito mais valioso que um livro, porque normalmente vai pegar a experiência de vida da pessoa com vários livros que ela leu para a tua vida, né? Então, também adoro curso. Me conta um pouco do seu curso. A gente está chegando no finalzinho. Me conta um pouquinho do seu curso. Tá. O meu curso, ele vai trabalhar exatamente o desenvolvimento pessoal, né? O mini curso eu vou lançar já agora, dia 18. Eu vou, inclusive, vou anunciar hoje, né? Que eu já disse que tinha novidade, vou anunciar hoje. São ferramentas exatamente de autoconhecimento e para promover a produtividade. Eu acredito na produtividade que vem não apenas de listas. Porque uma coisa principal, uma das verdades libertadoras da produtividade é você ter a consciência de que você não vai fazer tudo.
E para isso você precisa se conhecer, para você saber o que você vai fazer que vai te fazer feliz. Né? Então, o meu curso ele é muito isso, sabe? Esse mergulho em você, para você conseguir compreender o que de fato é importante ser feito, para que você termine seu dia feliz, sabendo que nem tudo vai ser feito. Entende? É a parte do autoconhecedor dessa mistura. Opa, travou. Toda essa mistura. Eu não te ouvi. Me ligaram aqui também. Ah, tá. Pronto, agora eu te ouvi. É, mulher, desse jeito, as pessoas ligando pra gente na hora da live. Aí eu vou anunciar mais detalhes hoje. Hoje eu vou fazer uma postagem, vou falar mais um pouquinho sobre ele. Vários detalhes eu vou postar hoje. Ah, tá bem. Muito bacana, então. Ale, eu queria agradecer muito que você veio aqui, que você aceitou o convite e que você nos presenteou aqui com tanto conhecimento. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz, Obrigada. aprendi muito com você. E Também queria aprendi agradecer muito. também a todo mundo que acompanhou aqui a live, né? Todo mundo que entrou, quem entrou e saiu, quem vai assistir depois a gravação, que tem muito ouro aqui, acho que nesse bate-papo, né? Muita coisa que a gente pôde aprender. E aí, você quer falar? Obrigada. Pedir? Nem deu pra... Será que dá pra você falar ainda do seu curso também? O seu Então, método e tal? então, meu curso, eu lancei ele na semana passada, acho que na semana passada, mas aí eu fiz um lançamento curso e encerrei as vendas. O meu método é o método de melhoria contínua, que eu trago muitas essas coisas que a Ali tá falando sobre comunicação, melhoria contínua, liderança, é você voltar muito para a pessoa, né? Totalmente direcionado para que a gente entenda a individualidade, mas com um método de melhoria contínua totalmente estruturado. E daí o meu curso não está mais disponível. Eu vou fazer um próximo lançamento, mas não vai estar voltado para liderança. Só que lá na minha bio está disponível o meu e-book. Então, se alguém se interessar pelo método de melhoria contínua, tem toda uma página explicando. Mas você também pode vir aqui falar comigo no direct, que eu explico tudo. Eu gosto muito de tirar dúvidas, gosto de saber as dúvidas das pessoas, porque aí a gente consegue ser cada vez mais cirúrgico nas nossas respostas, postagens e afins. Mas aí é isso. Ah, adorei. E qual é? Já tem em mente o que que vai ser o teu próximo curso, teu próximo lançamento? Não? Sim, meu próximo eu Tem. vou falar sobre empreendedorismo. Que eu quero voltar, sabe? São duas áreas que eu gosto muito e que elas, de certa forma, estão bem interligadas, que é a melhoria contínua e o empreendedorismo. Aí, esse de empreendedorismo eu devo lançar no mês que vem, mas ainda não está definida, devo fazer a ideia completa hoje para eu entender. Mas vai ser, eu tô querendo fazer toda uma experiência e eu creio que vai ser uma mentoria. Acredito que vai ser uma mentoria, não sei se vai ser exatamente um curso, mas eu acho que vai ser bem bacana para quem quer começar a empreender. Ótimo. Gente, tira uma foto nossa e posta aí nos stories. Vamos lá, sorri. A Acho que Lena tirar. Santos vai acabar. Muito Tá. obrigada. Beijo, Muito obrigada obrigada. também. Fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigada a todo mundo que participou. E até a próxima. E vamos acompanhar lá o curso da Lê, que eu já estou aí ansiosa para ver o que você vai lançar, tá bom? Tá bom. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Tchau.